Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 2. Vamos estudar agora o ano 385 da era cristã. Sempre lembrando, contextualizando, nós estamos vivendo um período difícil. Desde o ano 380, já ocorriam antes, mas o ano 380 foi assinado um edito pelo Papa Damaso I, proibindo o funcionamento das igrejas que não concordavam com o rito de Roma. A história do homem que eu vou contar para vocês agora é um homem que é como se ele fosse, por exemplo, das Assembleias de Deus naquela época, em termos de batismo. A igreja de Prisciliano era uma igreja que ela não aceitava o batismo de recém-nascido, porque até hoje os cristãos, as igrejas cristãs, elas não aceitam o batismo de recém-nascido. A Assembleia de Deus, se ela recebe alguém que foi batizado quando recém-nascido, ela batiza essa pessoa. Para essa pessoa fazer parte desse corpo, ela deve ser batizada. Porque o batismo cristão, ele requer confissão de fé. E o recém-nascido não tem condições de fazer confissão de fé. Tá bom? E eu sempre digo para os meus alunos, aproveito para repetir para vocês, ok? Que uma das doutrinas que eu acredito que o espírito do anticristo vai tentar enganar as igrejas nesses últimos dias é exatamente em relação ao batismo. Por quê? Porque o batismo de recém-nascido, ele não tem valor para Deus. Porque o batismo, ele é esse momento da confissão de fé que a pessoa faz e se declara como servo de Deus, e ali ele é sepultado. Esse é o momento que a Bíblia diz que há alegria em Deus por um pecador que se arrepende, porque está escrito que há alegria diante dos anjos de Deus. Quem está diante dos anjos de Deus? A alegria em Deus, ou seja, Deus se alegra por um pecador que se arrepende. É isso que a igreja sempre pregou. E quando que o pecador se arrepende? É quando ele faz a confissão de fé, decidindo realmente entrar para o corpo de Cristo, que é o batismo. Então nós sabemos que o batismo de recém-nascido, ele rouba esse momento de alegria que Deus tem quando um pecador se arrepende. Porque essa pessoa que foi batizada, ela acredita que ela já se livrou de todos os pecados que ela recebeu de Adão. É isso que a Igreja Católica prega, né? E eu digo que as igrejas evangélicas estão correndo o risco de se envolver nessa heresia por conta da sua ligação com as igrejas protestantes. Porque as igrejas protestantes mantiveram esse batismo católico, tá ok? E nós veremos nos próximos séculos aí que os maiores problemas serão entre os católicos e os anabatistas. Então, Prisciliano, o item 17 aí agora, ele é exatamente um desses líderes de igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Então foi próximo do ano 385 da era cristã. Bom, eu coloquei um texto aí, que é um texto até tirado de um livro que o título do livro é O Livro Negro do Cristianismo, 2000 anos de crimes em nome de Deus. Bom, por que eu coloquei o texto desse livro aí? Porque é um livro que nós, como cristãos, nós precisamos respondermos. A igreja de Jesus, ela tem que pregar que Jesus salva, cura e liberta, mas vocês lembrem-se que o apóstolo Pedro disse que nós temos que defender a fé, responder com mansidão. Esse responder, no grego, é apologia, é defender. Então, o que a sociedade diz hoje? O que a história diz? O que esse livro, ele infelizmente nos diz? Olha, esse livro, ele diz que o cristianismo, ele cometeu crimes terríveis, tá bom? Então eu escolhi um dos crimes que ele diz que o cristianismo cometeu para mostrar que esse livro está errado, tá ok? Então vamos fazer essa leitura, essa citação desse livro e eu vou explicar o porquê, né? O comentário diz: é notório que os imperadores não eram muito sutis quando se tratava da eliminação dos dissidentes,
Mas em determinado momento da história cristã, foram os próprios bispos que solicitaram a condenação à morte dos hereges. O primeiro a sofrer as consequências do novo costume foi o bispo espanhol Prisciliano, em 385. Condenado e banido por 2 concílios regionais, Prisciliano, que tinha um grande séquito popular, foi torturado e condenado pelo imperador Máximo a pedido dos próprios bispos. Junto com ele morreram 6 de seus discípulos, dentre os quais uma mulher. Presta atenção, isso aqui já não é mais perseguição no Império Romano. Isso aqui já é perseguição no período da Igreja Católica. Prisciliano, diz a história, ele era um pastor de uma igreja que a Igreja Católica chamava de anabatistas. Igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. E essas igrejas, elas, pelo catolicismo, elas eram consideradas cismáticas, mas elas não eram consideradas hereges. Por quê? Porque elas acreditavam que Deus Pai, Filho e Espírito Santo era Deus eterno. Não seguiam o arianismo que dizia que Jesus Cristo não era o Deus eterno. Tá bom? Então essas igrejas, elas eram até um determinado momento toleradas. Mas, principalmente a partir do ano 380, a perseguição contra essas igrejas vai aumentar. Ok? E quem são esses bispos? Por que esse livro, né, que tem o título, eu botei aí a citação, vocês vão encontrar lá na bibliografia, de Marco Lucelli, né, o livro negro do cristianismo, 2000 anos de crimes em nome de Deus, ela conta toda a história da Igreja Católica como se fosse história do cristianismo. Nós, como verdadeira Igreja de Jesus, nós temos que dizer para o mundo que isso não é verdade. E vocês vão ter muita oportunidade de fazer isso, porque o que eu mais vejo acontecendo são jovens, filhos de cristãos, que vão para a faculdade, muitos até se desviam, porque falam para ele, olha aí o que o cristianismo fez. O cristianismo matava, o cristianismo torturava até outros cristãos. Opa, isso é importante. Porque era para a autora desse livro observar o seguinte: se tem um cristianismo que ele diz que persegue até outro cristianismo, então está claro que existe mais de um cristianismo. Enquanto a Igreja Católica, ela conta a história dizendo o seguinte: nós somos a verdadeira igreja, nós somos a igreja mãe. Né? E principalmente a partir desse momento, os seus teólogos vão defender, nós temos autoridade para matar, porque nós estamos implantando o reino de Deus, profetizado em Apocalipse capítulo 20, o milênio. Era isso que eles acreditavam. Ok? Então veja, que a historiadora fala que os próprios bispos haviam solicitado. Lembre-se que isso aqui ocorreu 5 anos após o Edito de Tessalônica. Reveja o vídeo que nós estudamos da penúltima aula. Ok? O Edito de Tessalônica, ele proibia o funcionamento de igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Uma Assembleia de Deus, que é a igreja que eu sirvo, uma igreja batista geral, essas igrejas hoje que não aceitam o batismo de recém-nascido, ela não teria autorização para funcionar, principalmente a partir do Edito de Tessalônica. E essa perseguição nós veremos que nos próximos 25 anos, nós estamos no ano 385, até o ano 410, a perseguição vai aumentar até que ela será teorizada numa obra teológica. Agostinho de Hipona vai escrever uma obra, né, em que ele vai defender o que ele chama de a guerra santa ou guerra justa. Ou seja, a Igreja Católica pode realmente matar para implantar o reino de Deus. É o que ele defende. E a Igreja Católica vai usar isso por toda a história. Mas nós estamos vendo aqui no ano 385, esse Prisciliano, tá bom, que era um anabatista, ele foi um dos homens que nós conseguimos informação sobre ele na história. Por quê? Porque o Império Romano, ele fazia atas e mais atas, documentos, em que ele informava cada um que seria morto por ser cristão.
Isso era lei, eles tinham que informar isso. A Igreja Católica, ela não informava, na verdade ela queria esconder. O que nós sabemos que a partir de agora, todas as obras escritas por esses homens que discordavam dela, a Igreja Católica vai fazer de tudo para destruir. Se você vê aquele filme O Nome da Rosa, que eles ocultavam obras, diziam que eram obras malditas, muitas dessas obras que eles até destruíram eram obras de cristãos anabatistas que discordavam deles. Algumas obras sobreviveram porque, como a Igreja de Roma, que era uma igreja mais pagã, ok, do que a Igreja Católica de Constantinopla, que era uma igreja mais política, que sempre foi política. A Igreja de Roma, ela queria mandar nos imperadores. A Igreja de Constantinopla, ela sempre se submeteu ao imperador, como é até hoje. Eles se submeteram aos russos, depois que acabou o Império de Constantinopla. Então a Igreja de Constantinopla, ela era até uma igreja mais tolerante por conta disso. Então a Igreja Católica Romana, ela vai perseguir, ela não vai fazer documentos. Ela vai perseguir os anabatistas de forma implacável, enquanto Constantinopla, ela vai tolerar mais os anabatistas, ok? Porque eles eram divididos, né? Vai ter momento até que vai ter perseguição aos anabatistas quando os arianos assumirem o poder, porque os anabatistas também chamavam os arianos de hereges, e é claro que eram. Os arianos, eles tentaram explicar a teoria da morte de Deus na cruz, ou a heresia da morte de Deus na cruz, dizendo que Jesus Cristo não era o Deus eterno, ele era um Deus menor. Era uma teoria completamente esdrúxula, horrível, tá bom? Mas, então, os anabatistas chamavam eles de hereges. E acabou que os arianos, às vezes, chegavam ao poder, principalmente em Constantinopla, nunca chegaram em Roma, e aí eles perseguiam os anabatistas, mas foram casos raros. Mas do lado do império, que era dominado, que tinha sede na cidade de Roma, onde vivia Prisciliano, já que ele vivia na Espanha, tá ok? Ele foi preso, tá ok? E morreram 6 de seus discípulos, né, sendo uma mulher. Então a Igreja Católica matou um pastor, 5 homens e uma mulher, né, do que eles conseguiram capturar. Essas igrejas, irmãos, a partir de agora, vai ser cada vez mais raro você ouvir falar em um pastor anabatista, em um bispo anabatista, um presbítero anabatista, uma igreja anabatista. Por quê? Porque as perseguições vão aumentando. Lembre-se que esses bispos que estão pedindo a morte dessas pessoas, claro, eles não têm como ser cristão. E eu expliquei para vocês, muitos dos bispos que eles, muitos dos sacerdotes pagãos que eles ficaram desempregados, o que eles fizeram? Eles foram trabalhar na Igreja Católica. Então era só um trabalho. Eles usavam o mesmo incenso que eles usavam no paganismo. Eles adoravam no dia 25 de dezembro, o mesmo dia que eles adoravam no paganismo, a Mitra ou Tamuz. Ou seja, as questões eram parecidas. O uso de velas para poder iluminar o caminho das almas já era usado na Igreja Católica. Então, os pagãos, eles falaram, olha, trabalhar no templo que eu trabalhava de Apolo, ou trabalhar nessa igreja aí é a mesma coisa. A única diferença é que eu não preciso sacrificar animais. Eu só preciso levar um incenso lá, abençoar a pessoa, é até melhor. Então, esses bispos, a Igreja Católica Romana estava cheia de bispo que era pagão anteriormente e que eles acabaram entrando para o catolicismo, se adaptando ao catolicismo. Ok?